A atuação do Internacional foi completamente dominante, em cima de um Fluminense que se mostrou frágil e pouco chutou ao gol defendido por Sérgio Rocher. Os 3 pontos colocam o Inter novamente no G4 do Campeonato Brasileiro. À espera de um jogo atrasado do Flamengo, fazendo com que esta posição dure ainda mais. Mesmo tendo pouca efetividade em alguns momentos, o Inter a todo momento sabia que venceria a partida. E com um gol de Borré e outro de Bruno Henrique, conseguiu uma marca histórica. São 14 jogos consecutivos, sem derrota do time treinado por Roger Machado. Os detalhes de mais uma vitória colorada aqui no Beira-Rio, a gente fala agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. O Inter está de volta ao G4. Vence o Fluminense de maneira tranquila, 2-0. Também pela maneira com que o jogo se desenhou. O Inter em todo momento teve o jogo sob seu controle, mesmo demorando para marcar os seus gols. O Inter esteve no campo de ataque do Fluminense. Sérgio Rocher pouquíssimo sofreu para o ataque do tricolor carioca e o Inter conquista 3 pontos importantes, que também geram uma marca histórica. São 14 jogos sem perder na equipe do técnico Roger Machado. E com isso o Inter bate o recorde que era de Mano Menezes, esse mesmo que tomou um baile do Roger hoje aqui no estádio Beira-Rio. 13 jogos sem perder tinha Mano em 2022. E agora Roger Machado bate e supera esta marca e sabe-se lá onde vai parar. Na escalação, Roger fez aquele time que ele mesmo havia prometido, com Wanderson na ponta esquerda, o Fernando não jogou e o Rômulo acabou sendo o titular novamente. E o Inter, desde o começo, foi amplamente dominante em relação ao Fluminense. É verdade que o Inter não amassou o Fluminense, o Inter não pressionou com chances de gol, o Inter não empilhou chances de gol, mas o jogo ele foi do Inter. Era o Inter quem tinha volume ofensivo, era o Inter quem dominava o adversário. O Fluminense sequer chutava o gol do Sérgio Rocher na primeira etapa e o Inter teve algumas oportunidades que foram desperdiçadas. De novo me pareceu um problema de um time que estava muito fechado, que era o caso do Fluminense, e o Inter tendo paciência para encontrar oportunidades que surgiriam naturalmente. Essas oportunidades demoraram um pouco para acontecer, porque na hora do último passe, na hora da finalização, a coisa não saía da maneira que o Inter esperava. Mas surgiram pelo menos 2 chances claras de gol. Uma em um chute do Wanderson, que de fora da área surpreendeu o goleiro e quase marcou um golaço. E o outro, um gol marcado pelo Rafael Borré, que é matador. Jogada do Bruno Tabata pelo lado direito, ele cruza, encontra o Borré dentro da área e o Borré não tem perdido esses gols pelo alto. Ele torneou de cabeça pro gol e aí o VAR acabou pegando por um detalhe, por 1 milímetro, um impedimento do Rafael Borré, que anulou esse gol e levou o jogo pro 0-0 ainda na segunda etapa. Era um jogo que a dificuldade que o Inter tinha era relacionada ao próprio Inter por não conseguir concluir as chances ou o volume que tinha. O Inter não conseguia capitalizar o volume que tinha em oportunidades claras de gol. Mas aí no segundo tempo surge um dos personagens do jogo e que é um dos personagens do Campeonato Brasileiro. E eu falo do Alexandro Bernabei, que além de ter uma qualidade técnica impressionante, tanto para defender como para atacar, uma velocidade impressionante, a capacidade pulmonar do Bernabei é uma coisa absurda, porque ele corre muito mais que todos os outros, desde o minuto 1 até o minuto 90. E é com o Bernabei que surge uma jogada pelo lado esquerdo, um lançamento primoroso do Vitão, que encontra o lateral esquerdo, indo para a linha de fundo, ele faz a jogada, dá 2 cortes no lateral do Fluminense, faz o cruzamento, a bola desvia e encobre o goleiro. E lá estava quem? Rafael Borré. Oportunista que é, conseguiu com a trava da chuteira meter a bola para dentro e abriu o placar em um jogo que ameaçava ficar nervoso por essa bola que não entrava do Internacional, porque o controle da partida ele era total do Internacional. E a impressão que a gente tinha era que a qualquer momento as oportunidades iam surgir e o Inter ia fazer o gol. E foi o que aconteceu, o Borré colocou a bola para a rede. No 1-0, talvez tenha acontecido o momento mais complicado do jogo. O Fluminense colocou o seu time para o ataque, o Inter tentava espetar através de alguns contra-ataques, mas é verdade que não conseguiu ser muito efetivo nos contra-ataques. O Roger mexe o time, ele bota Gabriel Carvalho, ele bota Gustavo Prado, ele bota Ener Valencia para dar um pouco mais de oxigênio para as pernas, para o ataque do Internacional, mas o Inter não consegue encaixar de fato um bom contra-ataque. O Fluminense assusta em uma bola que o Rocher faz um milagre, uma jogada pelo lado direito que me parece que o John Kennedy finalizou e o Rocher fez
uma grande defesa, mas aí vem o personagem do jogo de novo, que foi, talvez, acho que foi ele e o Bruno Gomes, tá? Para mim, os dois melhores jogadores em campo, junto com o Borré. Eu vou colocar esse trio, Bernabé, Bruno Gomes e Borré, como os melhores em campo do Internacional. O Bernabé de novo, ele faz uma jogadaça pelo lado esquerdo, invade a linha de fundo, cruza para trás, e aí o Bruno Henrique chega de primeira, metendo pro gol, fazendo 2-0 e matando completamente a partida para o Internacional. 3 pontos importantíssimos. Uma vitória fundamental, porque o Inter passa a equipe do Flamengo e hoje é o 4º colocado. Encosta lá na turma de cima, que se bobear e tropeçar, olha, o Inter tá chegando. E mais do que isso, a sequência. São 14 jogos sem perder. É inacreditável. 14 jogos sem perder. O Inter esqueceu como se perde um jogo. E aqui contra o Fluminense, naturalmente, o Inter conquistou essa vitória importantíssima. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!